vamos falar hoje sobre o papel do médium nas comunicações, do livro dos médiuns, de Allan Kardec. Só tem ele, né? Se tiver outro é fraude. Kardec, os espíritos aqui orientam Kardec sobre a postura do médium e o seu comprometimento com as comunicações. Vale dizer o seguinte, que o médium, ele não é simplesmente um medianeiro, um instrumento inválido, né, vamos dizer assim. O médium, ele tem a sua participação, quer queira, quer não, nas comunicações. Como? Todo o caractere que o médium traz como indivíduo, ele, nas comunicações que ele expressa, que os espíritos se comunicam por intermédio dele, ele expressa essas características, querendo ou não. Querendo ou não. É por isso que o médium, ele não é simples instrumento nulo. Nulo. Ele tem a sua participação de forma que as suas características físicas e morais podem interferir nas comunicações. Essas comunicações, elas nunca vão ser 100% só do espírito. Quer ver a exemplo disso? Corriqueiro, e que muita gente conhece. Diz o seguinte: quando o espírito toma um médium e fala em linguagem ignorante, não é o espírito, isso é do médium. O espírito está, vocês vão ver isso no livro dos médiuns, onde o espírito vem por intermédio de um médium mais ignorante a nível físico, né? E ele não é a nível de estudo, né? De elaboração de palavras, né? Aí o espírito vem, o espírito esclarecido, né, com uma linguagem polida, ele vem por intermédio desse médium ignorante e passa uma mensagem. Mas essa mensagem, por força da ignorância, de elaboração de linguagem do médium, essa comunicação, ela passa alterada, com as mesmas características de ignorância do médium, né? Então, não é o espírito, é o médium. Aí também tem outra comunicação com o médium polido e o espírito, com essas mesmas características, passa a mensagem de uma grandiosidade incrível, né? Então, é por isso que quando aqui afirmamos que o médium tem responsabilidade nas suas comunicações, tem. Porque, antes de tudo, o espírito não pega o médium para fazer o que ele bem quer e entende, não. Primeiro, o médium recebe essas influências, né? Ele recebe. Então, com essas influências, ele passa a perceber a qualidade do espírito que ele está, ou que vai se comunicar pelo seu intermédio, né? Da mesma forma que o homem é bruto, estúpido, ignorante ou polido, ele passa essas mesmas características para o médium. É por isso que não pode abrir mão do estudo, porque abrindo-se mão do estudo do livro da codificação, principalmente os livros de diretriz, que é o livro dos médiuns, que é um livro de experimentação ao qual nós estamos constantemente, né, exercendo, que é a mediunidade. Nós não podemos abrir mão, porque nós não somos perfeitos. Nós não temos nenhuma característica de perfeição. As nossas ideias, as nossas posturas morais, elas são ainda muito inferiores, muito
abrir mão de nos educarmos, porque, vez por outra, nós vamos passar as nossas características. E essas características, elas trazem o nosso sentimento, as nossas antipatias, os nossos conhecimentos, a nossa simpatia. Então, tudo isso vem atodir em nós. É como, assim, o médium, ele tem uma postura de dar sempre palavrão. Ou então usar uma determinada... Aqui tinha um médium que ela gostava muito de dizer assim, por hora. Não, daqui a umas horas, né? Era dela. Quando o espírito se comunicava, o espírito usava esse recurso que tinha nela para dizer, por hora você, até umas horas você vai ficar assim. Olha aí. Né? Ou então aquela postura, você está viajando, o espírito inferior, eles utilizam dessas posturas. Porque nós já temos, está no nosso campo perispiritual. Não é que está na mente, está em nós, são os nossos comportamentos. Da mesma forma como a docilidade, como a brutalidade, como a rigidez, como a severidade. Tudo isso são características que os espíritos, de acordo com a sintonização, eles utilizam esses recursos. Né? Aqui tem um espírito, tem vários espíritos que eles têm essa característica assim de, não é gusteza, mas é aquela energia, como é que eu posso dizer? De autoridade? Não é bem de autoridade, mas rígida, né? Como que eles não abrissem mão dessas ideias. Firmeza de convicções. Aí o que é que acontece? Não é bem esse termo, não. Enérgicos. Eles são enérgicos. E aí muitas das vezes, quando alguns deles se comunicam pelo internet, não vou mentir, que eu tenho essa natureza. Eu tenho essa natureza, né, das minhas ideias. Isso é uma característica minha. Entendeu? Agora, o que é que ocorre? O espírito se aproveita dessa energia para, no momento, ele passar determinadas instruções referentes à questão doutrinária. Ah, mas por que o espírito age assim? Porque ele tem um comprometimento com sua consciência. Né? Ele tem um comprometimento com sua consciência. Então, ele não abre mão. Isso é uma característica dele de acordo com seus ideais. Está entendendo? Então, ele acha no médium, tanto quanto um médium dócil, o espírito vai achar essa energia nesse médium. Então, daí se vê que as nossas comunicações ao qual damos, nós temos responsabilidades. Primeiro, educar-nos para as informações chegadas, nós saibamos conduzi-la. Né? Porque nós sabemos que tal homem e tal espírito. Se o espírito grosseiro estúpido chega aqui, ele vai, minha gente, agir da mesma forma. Infelizmente, ainda se caracteriza o espírito como, pelo fato de ele estar fora do corpo, ele está destituído das suas imperfeições. Mero engano. Nós somos aquilo que pensamos. E não é pelo fato de termos largado o corpo que vamos nos tornarmos perfeitos. Primeiro, que a perfeição, ela não consiste do estado de desencarne, mas sim do progresso intelecto e moral que o espírito tenha feito. Da mesma forma, quando se diz que o espírito é iluminado, isso não existe. Não existe espírito iluminado, existe espírito esclarecido. Porque o seu esclarecimento lhe possibilita meios muito mais progressistas e com frutos, né, com resultados muito mais abrangentes do que aquele que, se infelizmente falam aí que é iluminado pelo simples fato de pintar um quadro, né,
pelo simples fato de falar bonito, isso não é iluminação, isso é falta de conhecimento. Mesmo porque todos nós somos dotados dessas características evolutivas. O que é que acontece? É que em uns, a mediunidade, que são as nossas potencialidades em evidências, que são virtudes já desenvolvidas, né? Elas eclodem de uma forma muito mais expressiva do que em outros. Mas todos nós somos dotados dessa potencialidade. Então não temos por que estar adorando um outro semelhante. Quando nós dizemos que o outro é iluminado, pelo simples fato dele pintar alguma coisa ou ter uma desenvoltura maior em termos espirituais, nós estamos nos desvalorizando, e essa desvalorização é a falta de conhecimento, tanto quanto o que sucede com esses irmãos que ao longo da sua vida buscaram a informação sobre a imortalidade da alma no campo fenomênico e não só na filosofia, mas eles se prestaram a pesquisar esses fenômenos, muitos deles nas suas próprias casas, né, trazendo médiuns para o seu próprio convívio, como aconteceu com Williams Crook e Eusápia Paladino, e com Florence Crook, que era mantida por esses homens. Esses médios eram mantidos por esses homens, não eram pagos não, viu minha gente? Esses médios não eram pagos para exercer sua mediunidade, pelo amor de Deus, que o povo tem uma distorção das ideias, né? Eles, como esses médios, eles precisavam, claro, ter um amparo econômico, porque eles se prestavam, eles se dedicavam, se doavam a essas pesquisas que não ficaram isoladas. Essas pesquisas, até hoje, é um marco para a humanidade. É a bússola que a humanidade, que Deus permitiu que a humanidade tivesse para se direcionar. E até hoje tudo não se encontra. É o que faz hoje certas universidades, que vai pesquisar alguém que mora em outro país e aí necessita que esse indivíduo ele saia do seu país para estar próximo daquele ambiente de pesquisa. Então o indivíduo não tem condição de sair tem necessidade de ser amparado para sair do seu país para ser pesquisado naquele local. Exatamente. Que faz isso. Quer dizer, tira o indivíduo de um local para que ajude ele para terminar a pesquisa que estão fazendo, ele ter condição de permanecer naquele país, já que os elementos, os aparelhos, a equipe de pesquisa toda não tem condição de sair, então mais fácil entendeu? E foi isso realmente que acontecia, porque esses homens não eram homens levianos, e tampouco eles não se deixavam convencer pelo simples fato de alguém dizer a eles que tal ou tal fenômeno aconteceu, né? E eles tomarem essas informações como verdades. Não, eles queriam, na verdade, ter a presença dessas criaturas no seu convívio para saber se aquilo era fraude, mesmo porque eles tinham um nome a zelar, né? Um exemplo, imagine você deslocar uma equipe de 30 pessoas, 30 pessoas, equipamentos, esses pesquisadores, eles tinham as suas ocupações dentro tinha suas ocupações dentro da universidade, então era mais fácil ele trazer o indivíduo para aquele país, para aquele local, do que ele deslocar, transferir exatamente, entendeu? E aí o que ocorre? Esses médios passaram, principalmente Eusápia, porque Florência ela teve um período, mas Eusápia não. Eusápia ficou sob a tutela de Williams Crook por muito tempo, né? E ela
tinha sessões diversas com ela, né? E ela dava a manifestação, a comprovação dos espíritos em diversos aspectos, né? E ela convenceu ali o pai da antropologia criminal, César Lombroso, e César Lombroso não a conhecia, né? E ele tinha uma grande desconfiança dela, da sua manifestação mediúnica. Ele, como disse, de popular, ficava com a pulga atrás da orelha, né? Porque ele tinha como objetivo desmascarar esses médicos. Eles não tinham sentimento religioso, não. O sentimento desses espíritos encarnados, uma porque eles eram homens cientistas. Eles pesquisavam, né? Tinham noção da matéria, das suas reações. Então não eram homens leigos que se deixava influenciar pelas ideias de quem quer que seja. Eram então, conhecedores profundos né? das leis físicas. Exatamente. E aí quando William Crook se retratou perante os acadêmicos, que ele pesquisara Eusébio Paladino, que Eusébio Paladino era um médium ignorante, era analfabeta, né? Analfabeta de pai e mãe, era uma camponesa analfabeta. Então, William Crook, um homem extremamente instruído, né? Conhecedor, cientificamente, tanto assim que criou um recurso chamado o talho, né? Ele foi o criador do talho, quer dizer, um aluno, não é qualquer mente estúpida para ir atrás de uma mulher ignorante e analfabeta. Nasceu desviada por ela. Né? E aí os seus acadêmicos queriam que ele se retratasse, se negasse, porque ele estava pesquisando essa médium. E ele fez o contrário. Ele mostrou à sociedade a sua coragem de dizer que ele não acreditava no espiritismo, mas ele tinha certeza da imortalidade da alma, que era um fato, né? E aí a gente vê a importância da mediunidade em nós, porque infelizmente os próprios espíritas deixaram isso acontecer, deixaram que levasse a mediunidade para o campo místico, para o campo dos ignorantes, dos estúpidos. A mediunidade é uma faculdade onde ela levanta a criatura do charco. Ela mostra ao ser toda a sua importância como ser espiritual. É por isso que para muitos desses homens e para aqueles que se interessam realmente em saber sobre a sua natureza, quando nós nos deparamos com os fenômenos, né, espetaculares de médiuns, nós não tomamos aqueles fenômenos como algo sobrenatural ou endeusamos o médium, não. Nós nos felicitamos, porque esse médium está abrindo mais um campo de pesquisa. Ele está se predispondo a abrir mais um campo de pesquisa. Porque a mediunidade, ela é uma faculdade infinita, né? Ela não está restrita simplesmente só a essa arrumação que os espíritos trouxeram parcialmente a Kardec. Mas ela é infinita, nós não sabemos. Nós ainda temos necessidades de desenvolvermos em nós virtudes que ainda nós não temos. Essas virtudes, elas são as nossas potencialidades. Porque quando o homem enxerga além do corpo, quando ele percebe além do corpo, quando ele tem a possibilidade de entreter a lei divina sem os recursos físicos, isso são virtudes. São atributos, né, desenvolvidos no próprio Espírito. Quando Jesus, por que nós dizemos que isso são virtudes? Jesus, quando estivera entre os homens e na sinagoga onde ele pregara,
ali no meio daquele povo. Tinha uma mulher hemorrágica, né? Uma mulher que sofria de hemorragia menstrual. E Jesus conversando, observe como que nós falamos tem sentido. Quando a mulher tocara nas vestes de Jesus, ela absorveu a energia, né, o magnetismo de Jesus, e o seu ciclo menstrual desordenado sanou. O que é que ocorreu aí? Essas virtudes, essas potencialidades energéticas eram de Jesus. Não é do Espírito ali naquele momento, não. A energia magnética que nós trazemos, elas trazem a nossa virtude e as nossas invirtudes. Se você tiver calma, eu falo. O médium, quando é mal conduzido com a sua mediunidade, ele tende a tocar em uma flor, mais simples, né? Em uma flor, em um animal, e ele bombardeia esses seres. Por que bombardeia? Porque o seu estado vibratório é tão negativo que essas energias ele afeta de forma doentia. É por isso que nós não podemos dizer que tudo é espírito. Os espíritos só são as nossas companhias. Uma criatura, um médium fumante, cachaceiro, né, desbocado, com suas ideias mais levianas, das mais miseráveis, ele não tem uma energia trabalhada em prol de aliviar ou de, no momento em que ele toca em alguém, ter essa energia ser saudável. Entendeu? São essas virtudes que nós trazemos, que está no livro A Gênese, né? Está lá os fluidos magnéticos, leiam. Todo o nosso comportamento, ele influencia em nós. Quando alguém, ou quando nós nos deparamos com alguém e alguém conosco, nós, de primeiro, nos apresentamos de forma energética. Isso destituído da obsessão, porque a obsessão é outra. Aí, só é as companhias. Só é as companhias, né? A energia que a criatura recebeu junto com o espírito só é a companhia. Da mesma forma que, claro, nenhum de nós aqui estamos livres de espíritos inferiores, porque nós somos inferiores. Nós somos. Agora existe uma diferença entre a companhia de espíritos inferiores sendo adotado pelo encarnado em suas ideias e a companhia de espíritos inferiores que nos acompanham de acordo com aquilo que ele vê em nós ou até os nossos inimigos. Você diz Carlos Bernardo, uma vez contou na sua palestra, que ele foi para um determinado ambiente e quando chegou lá, ele chegou tranquilo, né? Quando ele adentrou o ambiente, a criatura regalou 2 baldes de olho, quase caiu para trás, quase que dava uma agonia. E olhou para Carlos Bernardo olhou para ela assim, olhou para ela, né? E ela com o olho arregalado, né? Assombrada, olhando para Carlos Bernardo. E aí Carlos Bernardo tem sempre aquele riso, ficando de boca, né? Aí sorriu. Eu acho que ela disse assim, misericórdia, que não deve estar vendo nada de bom aí. Foi justamente. Aí ela falou com o Bernardo que nunca viu tanto espírito feio de mundo. Aí Carlos Bernardo disse, esses são os que me acompanham. É voltado na brincadeira. Certamente. Ele está frisando, é porque nós somos assim. Quando nós somos assim, ó. Né? Então, daí a gente vê, olha, Carlos Bernardo era um espírito de uma postura elevada, como todos nós tem e tem as suas quedas, que ele não era perfeito, e nem é perfeito, né? Não vamos aqui deusar o homem, né? Que isso é hipocrisia.
tem seus defeitos, suas quedas, suas imperfeições. Mas, claro, para o trabalho que fazia, né, a gente poderia dizer, não deveria ter esse tipo de espírito. Mas nós temos, porque somos inferiores. Agora, o que caracteriza? O próprio Jesus é um exemplo disso. Não é? É por isso. O médico prepara os doentes. Não é isso? E com o caso Bernardo e nós não é diferente. Pois também, é. né? Nós não temos criaturas só sadias. Exato. E os doentes que nos acolhem em busca de socorro, de Exatamente. alívio. Entendeu? É. São esses que a cotovela faz as filas. É. Porque nós temos algo de bom para dar Já eles. de bom, é. Essa que é a verdade. É, exatamente. Agora, o que diferencia é a postura que o médium toma, que diferenciava de Carlos Bernardo, né? Aí que a gente vê entre a diferença de uma postura e de outra, porque em muitos nós sentimos essa influência, mas o encarnado ele contribui com suas posturas, não é isso? E outros não. Ele é como é um cego conduzindo o outro cego, né? É o inferior conduzindo o outro inferior. Aí é que está o trabalho do médium nas suas comunicações, o preparo do médium na busca do estudo, porque o médium, primeiramente, ele tem que ser treinado. Esse treino possibilita a ele a ter equilíbrio, a saber obedecer na hora certa às situações, a orientar. Eu lembro de um médium que tínhamos aqui para exemplificar, que nós fomos chamados para dar socorro a uma criatura, e esse médium, ele era um médium ostensivo, e nessa época ele foi conosco, e quando chegou lá, por termos a quantidade maior de homens do que de mulher, o espírito veio e orientou, mostrando onde o espírito inferior estava atuando no médium para que fosse desatrelado. Mas o médium, por não buscar os livros, orientação, né? Doutrinação, ficou na dele, porque o espírito que naquele momento o auxiliava mostrou que o espírito estava atrelado no baixo ventre da criatura. Como o baixo ventre fica próximo ao órgão genital, um homem obviamente não vai colocar a mão, né? Mas se esse médium estivesse com os livros na mão, buscando orientação, ele orientava para que um outro espírito, um outro médium mulher fizesse o trabalho, porque o espírito que estava ali coordenando o trabalho, estava ali auxiliando, só estava precisando do magnetismo de um médium. O médium aí calou-se. E aí, meu amigo, deu trabalho para fazer o trabalho. Porque ao invés do médium ajudar, ele acaba dificultando o trabalho, porque ele está recebendo a orientação. Por força da sua inexperiência e até falta de comunicação, ele não passa. E o trabalho, os médios ficam exauridos. E ele tendo a informação sendo passada por ele. Porque vale lembrar, minha gente, que os espíritos utilizam todos nós. Todos nós. O espírito só tem preferência, como disseram eles a Kardec, no que se trata da filosofia, onde a questão do esclarecimento, ele tem que ser passado sem mescla de erros, porque irá alterar as informações. Está compreendendo? Mas até aí, nessa dificuldade que tem os espíritos, eles buscam meios de orientar o médium para que o médium passe aquela informação de forma leal.
Então todos nós temos que ter isso na nossa cabeça. Todos nós somos instrumentos. E para ser o instrumento de forma qualitativa, porque nós temos que ter qualidade, nós não podemos fazer trabalho de forma aleatória, ou porque somos simplesmente, eu sou médio, eu trabalho, eu aplico o passe, mas não fica por aí. Não fica. A doutrina espírita, ela não é uma doutrina onde ela ensina o básico. Não. A doutrina espírita não ensina o básico. Ela leva a criatura a raciocinar. A raciocinar. A base foi dada, mas temos que buscar informações como é que se diz? Preliminares não, me ajude aí. Complementares, né? Para fortalecer a ideia e nos dar um conhecimento mais preciso. Porque o magnetismo, ele tomou proporções que não se imaginava. Primeiro, que quando Paracelso estudou o magnetismo, a época não lhe permitia, as criaturas não lhe permitiam que essa informação tomasse uma proporção. Mas nem por isso, muitos desses pesquisadores a abandonaram. Aí veio mesmo, né, pesquisando o magnetismo, pegou as ideias de Paracelso e a lançou na sociedade. Começou aí a ter êxito. O magnetismo não entrou nas faculdades como magnetismo, não. Entrou com outro nome, né? Hipnotismo. Está aí, mas as mesmas técnicas. É a mesma energia. É a mesma energia, os mesmos frutos. É a mesma ciência, só porém, que de um nome diferente, ou fosse de um preconceito científico. E aí veio Kardec, notável pesquisador, mostrou que o magnetismo pode ser manipulado pelos espíritos. Está vendo? Quanto empurrão se tomou essa ciência. Então nós não podemos ficar presos aos ditames de ninguém. Primeiro, que a doutrina espírita, ela não segue ditames de encarnado nenhum. O encarnado é como o Carlos Bernardo falava. Quando nós desenvolvemos uma técnica, ela tem que ter base científica. Porque, primeiro, que essas técnicas, elas não influenciam só o espírito, mas também o corpo. Né? Mas também o corpo. O magnetismo não é só essa imposição de mãos, como muitos acham. O magnetismo é um trabalho magnífico de desatrelação de espírito, de desobsessão. Dali se trata os dois personagens, o encarnado e o espírito. Não trata só, como muitos dizem, né? Uns dizem que, como vai para as casas de seitas, diz que é para te afastar o espírito. Não é nem espírito, é ego, né? Para afastar o ego. Eu não sei o que deve ser ego. Não é? Eu conheço espírito. Aí diz assim, você vai, toma um banho de folha, ou você vai, faz determinado oferenda, e você vai se livrar desse espírito. Olha, primeiro... Desse egum, porque espírito é um termo científico. Quem não conhece isso? Aí o que é que acontece, meu amigo? Acontece o seguinte: os espíritos, eles não vão se afastar de nós pelo simples fato de estarmos realizando trabalhos físicos, muito pelo contrário. Isso é pesquisa. O espírito pode até se afastar, entre aspas, porque ele é dominado por um mais sabido. E esse mais sabido vai dominar aquele encarnado que se predispôs
a querer os seus favores. É isso que a doutrina espírita esclarece. Não há essa ilusão de que vai se afastar. Casa espírita não afasta espírito. A casa espírita, ela orienta os espíritos, porque todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Então essa conversa fiada de que fulano foi para tal lugar e afastou o espírito, mera ilusão. O espírito se afastou, muito pelo contrário. O espírito está ali buscando os meios de dominar mais ainda. Então, você acaba mantendo uma troca de favores com essas criaturas. Aí que uma vez foi contado por uma pessoa aqui que uma criatura passara por um problema de orgânico, onde ela teve hidropesia, não foi? Hidropesia. E ela foi chamada para fazer um trabalho para retirar essa entidade. E ela recusara. Foi isso? Ela recusara. Aí, depois disso, eu comecei a raciocinar. Preferiu desencarnar. Né? E aí levou a desencarne. Falei, morreu um dia. Para a felicidade dela. Para a felicidade dela. Fazer o trabalho. Né? Porque nós já trazemos na nossa consciência os nossos comprometimentos. Não foi à toa que ela estava passando por isso. Se, na verdade, ela buscasse esses recursos, ela ia novamente se atrelar a essas ideias. E aí, só Deus sabe quando é que iria sair dessa situação. Porque nós, espíritos, quando nos aliamos uns com os outros, com ideias, nós não nos afastamos um do outro pelo simples fato do outro ter dado um passo além. Não. Porque quando nos reunimos, fomos em conjunto. Um influenciou o outro. E claro, o mais esclarecido, que deu um passo além, vai agora lutar para ajudar aqueles que estão em condições piores. Então, é isso que a doutrina espírita esclarece. Ninguém afasta o espírito de outro. Nós nos ajudamos. E essa ajuda, ela tem que ser de forma esclarecida. É mostrar ao outro que ele não foi perfeito, que ele não é vítima e nem algoz. Todos nós somos errados e certos. Entendeu? Porque todos nós erramos e todos nós acertamos. E que Deus não precisa de filho nenhum para ditar a lei, para cumpri-la. Deus sabiamente sabe fazer isso. Então, quando o espírito, ele vive no encalço do seu algoz, ele simplesmente só está fortalecendo o seu estado de sofrimento. É simplesmente isso. É por isso que essas posturas que tem aí em muitas instituições espíritas, de estar lidando com o espírito, conversando com ele, chamando de irmãozinho essa hipocrisia, é irmãozinho, é que perdoe, essas conversas fiadas, que Deus abençoe, né? Bem lembrado, né? Deus é esquizofrênico, não é? Tudo desabençoado, tudo amaldiçoado. Todo mundo aqui é amaldiçoado. Não é por aí, minha gente. Primeiro, que se toma o espírito como espírito alienado, como gente alienada. Primeiro, que os espíritos nos veem muito mais do que nós mesmos. Eles nos conhecem muito mais do que nós mesmos. Então, primeiro, quando o dirigente diz perdoe, o espírito já está vendo o quadro do sentimento daquele que está mandando perdoar. Foi a mesma coisa como tem relatos aqui de instituições espíritas que virou para o espírito estava atormentando a criatura, e aí ele virou e disse: ah, meu irmãozinho, perdoe, não sei o quê. E o espírito virou para ele e disse: você perdoa? Isso é assim, você perdoa? Será que nós perdoamos? Será que a conversa é por aí, essa conversinha medíocre de perdão? Ou nós conversarmos
tanto quanto conversamos como encarnados. Vem cá, quando você fez, eu fiz, você está dizendo que eu sou miserável, né? Que esses espíritos inferiores sempre têm isso. Você é miserável. Bom, você está dizendo que eu sou miserável, que eu fui capaz de fazer isso, fui capaz de fazer aquilo. Você não está valendo mais do que eu, você está fazendo a mesma coisa. Não está valendo mais do que eu. Está entendendo? Então, para haver, minha gente, uma coerência de conversa, primeiro temos que ter na nossa consciência que espírito é gente. É como o outro dia, uma criatura estava dizendo, fulano só vivia com cigarro na boca. Agora tem aquela lição de moral nos outros, porque largou. Mas ele largou. Né? Ele largou, pelo menos ele teve a coragem de largar. Ele está corrigindo o mau exemplo que ele deu. Não ele é? está corrigindo. Não é? Porque nenhum de nós somos, nenhum de nós aqui é de espírito encarnado. Não é porque esses homens, esses grandes homens notáveis, eles também tinham suas imperfeições. Eles também tinham e têm. Nós temos erros gravíssimos. Todos nós temos. Não podemos acusar o outro e dizer que o outro é assim, e que é assado, e que nós somos assim. Minha gente, nós não somos nada. Nós somos criaturas errantes, erradas, constantemente. Agora, o que move em nós é a vontade de se melhorar, como o Carlos Bernardo falava. Eu estou sendo menos ruim. Se ontem eu era mais miserável, eu já estou sendo menos. Mas continuo sendo. Até um dia. Não é porque eu não sei até onde vai o meu estado de inferioridade. Porque eu posso não estar sendo miserável, às olhos de outro, de uma forma, mas de outra eu estou. Quem pesa isso é a lei. Então nós não somos criaturas com princípio. Nós temos princípio de perfeição. Mas nós não estamos ainda desenvolvendo essa perfeição. Nós estamos em algumas coisas muito longínquas, deixando de ser ruins. Muito longínquas. Você quer ver uma delas? Hoje, em verificarmos as leis de forma que tudo que fazemos tem uma repercussão, já é uma melhora. Mas estamos deixando de errar? Estamos deixando de errar? Não. Nós não estamos deixando de errar. Temos a consciência, já é algo. Já não vamos ficar aleatórios, não vamos agir como os estúpidos, né? Que acha que morreu, acabou e que eu vou levar vantagem de tudo, sempre, não me interessa. A repercussão pouco me interessa. Mas aquele que já tem essa orientação, já prima por esse pensamento, ele está melhor do que aquele que ainda não faz, não pensa nessa possibilidade, né? De que, ou melhor, nessa possibilidade não, nesse acontecimento que virá, que ele queira, quer não. As repercussões virão, não importa a época, mas elas virão. Da mesma forma, é o homem endurecido que não admite os seus erros, e aquele que já admite os seus erros, como está no céu e inferno, e admitindo os seus erros, ele abre a possibilidade de vir resgatá-los no corpo. Enquanto que aquele endurecido, nem essa possibilidade abriu ainda. Ele acha que ele não errou, que ele é vítima e que ele vai continuar fazendo o que ele faz porque ele não merecia. Não é assim? É. E aí acaba criando situações das mais miseráveis, onde só ele vai ter que responder. Olha, eu aprendi isso com os espíritos. Ninguém vai sentir sua dor. Ninguém. Não se engane. Quando o negro diz aí, que assim nada, que eu vou fazer mesmo, pobre coitado. Quando ele estiver passando pelas suas amarguras, nem Deus vai tirar. Aí é que os espíritos, ninguém está perdido. A verdade é essa, que o estado de perfeição é o estado de maturidade do espírito.
o que a doutrina espírita dá como imperfeição é o estado de infantilidade do espírito. E aí aqui, quando você fala aí dos espíritos, aí em várias experiências aqui, o espírito acusando, mas fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano fez aquilo. Quando ele vê o que ele fez, muitos não querem nem admitir. Pois é. Quer dizer, o que é se lembrar, ele se ocupar na própria lembrança dele a causa daquele sofrimento dele. Aí quando ele vê que ele passou por aquela situação, porque ele não foi santo, ele não foi tão bondoso como ele não está sendo, ele já está se acusando por esse fato. Ele já não está sendo bom hoje. Quanto ele não foi bom ontem. E aí o que acontece? Muitas chegam até a não querer admitir, a repudiar. Mas com o tempo, à medida que vai progredindo, ele acaba verificando que se ele partir, o único beneficiado será ele. Em ele não transgredir a lei para tentar fazer justiça, é ele. Ele prolonga o sofrimento dele, persistindo no pensamento de transgredir a lei de Deus para cobrar. E aí a gente também vê o direcionamento das instituições espíritas, que fizeram nas instituições espíritas um local de santidade. Não é que nós vamos expressar, minha gente, as nossas inferioridades, mas querem trazer para as instituições, querem fazer da instituição espírita um lugar de santidade, e que não é. Assim como nós expressamos os nossos sentimentos, os nossos sentimentos, as nossas posturas, nas casas espíritas da mesma forma. O que vai mudar é a nossa educação. Educação moral. Não é essa educação medíocre, não. Né? Porque, infelizmente, é assim. Se chegar alguém aqui e for meu parente, e for meu amigo, eu tenho que dar a ele toda a atenção. Não sei. Primeiro, eu sempre costumo dizer o seguinte, olha, meu parente, se quiser ir na minha casa, não vá na hora da reunião, porque eu não vou deixar as minhas responsabilidades para dar atenção a ele. Não vou. Porque ele tem tantas outras oportunidades para vir na minha casa, por que você não vai na hora da reunião? Né? Ou até para me comprometer, porque é um comprometimento. Porque se eu sei que em determinado horário eu tenho uma responsabilidade, viu, minha gente? Os espíritos não vêm para aqui para brincar, não. Quando chega o horário, muito antes, os espíritos já estão aqui trabalhando. E esses espíritos contam com a energia desses médiuns, porque eles sabem o que eles trazem para ser socorrido, para ser trabalhado, qual médium, qual é a necessidade de tal campo de médium, qual é a necessidade que cada um de nós exaurimos um efeito energético. Me permite fazer uma colocação sobre isso aí. E você deveria procurar essa pessoa e mandar ir ao encontro de um psicólogo, porque essa receita que os espíritas, especificamente que hoje fazem programa em rádio e em televisão, envia. Eles não acreditam que os espíritos interferem na nossa vida muito mais do que imaginamos, e que ordinários são eles que nos dirigem. Assim disseram os espíritos luminares a Allan Kardec. Allan Kardec está esquecido também dessa gente, que já ficou para trás. Então você que adota outras terapias. Não é verdade? Pelo menos é o que eu vejo. Eles, não sei como foi que eles tiveram conhecimento desta ciência. Porque eu assisti e vejo isso, vez por outra, quando um indivíduo faz uma pergunta a esses tais, que está exibindo esses programas de televisão e rádio, procurando saber a respeito de um fenômeno que lhe aconteceu
lhe ocorreu pela primeira vez, esses indivíduos, não manda esses elementos que está em busca do esclarecimento, pegar os livros básicos, que foi o livro básico deles, o livro de Allan Kardec, que seria o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns. Manda que simplesmente converse com o dirigente da sua casa, que ele saberá realmente dar a orientação necessária, e caso contrário, não consiga resolver seus problemas, busque um psicólogo ou um psiquiatra. Isso dói, gente. Como é que o indivíduo chega ao desplante de se dirigir a um programa de televisão, de rádio, expondo o seu nome, o seu acontecimento, o seu problema, procurando a solução a uma pessoa que se diz ser do Milagres, que apresenta esses programas, e ele manda, simplesmente, eu vi isso, que procura o seu dirigente da sua casa. Ora, no meu entender, se eu estivesse na direção, na orientação dessa pessoa, eu entendia dessa forma. Eu que não sou psicólogo, não sou parapsicólogo, não sou psiquiatra, não sou nada. Não sou nada na mente dessa gente. Tudo bem, é melhor assim. Eu prefiro a crítica do que os elogios recheados de hipocrisia. Certo? Eu simplesmente analisava desta forma. Ora, se essa pessoa me escreve, me faz uma pergunta dessa natureza, é porque ela não recebeu a orientação adequada que o seu dirigente lhe deu. Para ela chegar até mim, claro que ela procurou o seu dirigente, passou o acontecimento. Ele não me deu a explicação adequada, por isso que ela me procurou. E eu tenho por dever e obrigação, se essa eu tenho isso, dar o conhecimento da fonte que me iluminou, que é o livro da codificação. Mando que ela estude o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns e a sequência. Vem aí depois do Evangelho, e etc, etc, etc. Só eu mando, vou passar isso por perto. E jamais eu vou mandar uma criatura dessa voltar ao seu dirigente, coisa que ela já fez, quando eu entender. Não lhe preencheu, não lhe satisfez a resposta, a orientação. Por isso que buscou ele, coitada dessa pessoa. Buscou a pessoa, mais uma vez, errada. Agora eu pergunto, você vê esse indivíduo que faz a exibição desses programas, que faz essas palestras pelo mundo afora aí, eles passam essa receita para os médicos, para aquele que se diz espírita, entrando pela primeira vez na condição de neófito, consultar o livro de Allan Kardec, passar para esses o livro dos Espíritos, o livro, eu nunca vi. Eu não sei o que é que essa gente tem contra Kardec. Kardec está alijado na mente dessa gente, tanto assim que abdicaram dele e adotaram outras terapias. Eu quero dizer, na condição de presidente dessa casa, que o ICMEB não adota nenhuma terapia. A nossa terapia aqui no nosso instituto é a terapia kardecista. É a terapia kardecista. Certo? E nós não utilizamos nenhuma medicação, nenhuma receituação médica, porque a terapia nossa ela é espiritual. Certo? As substâncias que dão os terapêuticos por aí afora, que se diz espírita, eu não sei como é que eles estão se falando espírita se não adotam a terapia espírita. Porque eu adoto. Entendeu? Não estou aqui para puxar saco, conforme falam por aí, que puxa saco da sua sardinha, abraço da sua sardinha. Não estou não. Entendeu? Mas a gente tem que falar a verdade. Tem que falar o que acontece. Inúmeras pessoas aqui entram aqui na condição de cancerígenos, na condição de maluco, e estão todos hoje, em tão curto espaço de tempo, bem, vivendo a sua vida, trabalhando suavemente. E eu tenho aqui no armário material que o diretor me forneceu para um dia na apresentação das pesquisas que eu precisava. Eu não pedi, foi elas que me deram. Eu tenho aqui o documento, o nome da pessoa, o nome do médico, o nome dos hospitais, onde essa pessoa submeteu a esse tipo de tratamento, né, de câncer, e se curou aqui, a surpresa dela, e deixou o material aqui comigo. Como é que eu vou negar isso? Como é que eu vou
terapia que nós utilizamos aqui, que é a terapia espiritual. Entendeu? Infelizmente, muita gente está sendo conduzido por pessoas que se diz luminares desse movimento espírita que está aqui. Na verdade, não é. Estão iludidas. Estão se iludindo. É por isso que as casas espíritas estão sendo mais um lugar não é? De igreja do que igrejeiro do que de centro espírita. Porque todo dogmatismo, todo o sentimento religioso está ali. E aí quando a gente age dessa forma, como eu coloquei aqui, diante da responsabilidade que nós temos em determinado horário, determinado dia, é como os espíritos mesmo dizem, eles não têm, como nós também, nada contra a quem quer que seja fazer o que dá na sua telha. Nós não temos. Agora, no que se refere aos trabalhos espíritas, nós temos sim. Porque, primeiro, essa criatura ela não vai prejudicar a si só, ela vai prejudicar o trabalho. Né? Ela vai prejudicar toda a estrutura do trabalho. Eu tenho isso comigo. Se eu tiver de ir tal hora, tiver reunião, eu tenho um compromisso ao qual não posso desmarcar. E eu tenho que estar tal hora nesse local, eu não venho para o instituto. Por quê? Porque eu sei que a minha energia de preocupação, aviso, ou explico, ou é determinado que está o horário, choca-se com a reunião, entendeu? Principalmente, minha gente, não venham para aqui para sair em meio de reunião de desobsessão. Não venham, porque se bombardeia os médios e a criatura sai bombardeada. Sabe? Isso é experiência, viu? Isso não é aqui falácia, não. É experiência. Eu digo isso por força de experiência. Então eu não venho. Aviso, dou satisfação, mostro o porquê, entendeu? Porque eu vou me prejudicar e prejudicar a reunião. Da mesma forma, alguém vir na minha casa a hora que eu estou saindo, olha, eu sinto, mas ou você vem depois ou você fica aí até eu chegar. Porque eu tenho responsabilidade, eu não posso. Mas você, como muitos dizem, você está ficando, radical. Estou ficando radical mesmo, sabe por quê? Porque quem vai sentir na pele sou eu. Eu sei do que acontece, a minha consciência de tudo me mostra as repercussões que eu vou ter diante de determinados atos. A doutrina espírita me ensinou a desenvolver isso em mim. Isso é desenvolvimento, minha gente. É ao longo do tempo que a gente vai despertando. É por isso que essa colocação de Carlos Bernardo, deixar de ser menos ruins, segue a essa questão. Antes eu podia agir levianamente. Eu vou lá, quando eu bem quiser, vou deixar de curtir a vida. Ninguém está aqui sendo a curtição de vida de ninguém. Agora, passou a influenciar os trabalhos, não veja. Porque são consequências danosas. Aqui vocês querem ver um exemplo disso? Florence não, Leonora Piper. Ela foi teve uma reunião de materialização com ela. E ela, nessa realização dessas reuniões, tinha, na pouca plateia que tinha, uma criatura incrédula, né? Leviana, irresponsável. E aí, quando o espírito se materializou, que se apresentou, o infame veio e pegou no pescoço do espírito. A médium tomou-lhe uma porrada tão grande que a médium ficou doente. E por muito tempo ela ficou com o pescoço afetado por muito tempo. Está vendo as consequências? Então a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem uma responsabilidade de consciência. Não é para com ninguém.
quando eu boto meus pés aqui, eu não boto meus pés preocupado com ninguém, eu boto meus pés preocupados comigo, com o que a minha consciência vai me dizer. Né? Porque eu tenho uma responsabilidade que ao longo da minha vida, da minha existência, vai me cobrar. Se não hoje, mas amanhã. Então, é melhor eu dar ouvido à minha consciência do que dar ouvido a quem não está sentindo nada, quem ainda está vivendo sua vida, as curtições, como aqui tínhamos muito, que dizia que não vinha para as reuniões, épocas de festa, que tinha que ir. Vá, minha filha, vá para as suas festas. Agora lembre que o médium, quando faz um trabalho desse, ele não é qualquer pessoa, não. Eu não vou me juntar num período de festa com outras pessoas, porque eu faço um trabalho que a outra não faz. Eu tenho uma elaboração de energia que me é propícia a esses trabalhos contínuos. Eu não posso me envolver nessas energias porque eu dou trabalho aos espíritos e me exponho. E me exponho aos perigos, às tentações, das mais diversas. Porque eu faço um trabalho diferenciado. Eu não sou igual ao outro. Então é isso que médios e dirigentes precisam compreender. Ninguém aqui é contra a passeio, a qualquer tipo de divertimento. É bom, é ótimo. Mas nós temos um compromisso de termos um equilíbrio energético. Eu não posso me envolver com criaturas que, por serem lá quem for, estão em uma reunião de vida alheia, de toma cachaça, né? Das mais situações das mais miseráveis. O único prejudicado que será só eu. Porque eles não sentem porque estão na mesma faixa, na mesma vibração. Não é isso? Segundo, que eu tenho um compromisso energético, de mudança de energia, de trabalho energético. Então tudo isso é uma responsabilidade que recai sobre nós. Aí muitos dizem assim, ser espírita dessa forma aí é escravizado. O espiritismo não é escravização, não. Muito pelo contrário. O espiritismo, ele nos ajuda a nos equilibrarmos, a agirmos com a inteligência. É você ter uma visão além do outro. É você ver além do outro, não é isso? É. Porque se eu faço um trabalho desse, automaticamente, essas energias, elas são trabalhadas. Os espíritos que comandam esses trabalhos, eles ficam no nosso campo. Eles nos livram de determinadas situações, porque eles sabem que vai afetar não só a criatura, mas todo o trabalho. Todo o trabalho. É uma estrutura que se atinge e os demais também serão atingidos. Ou eu estou mentindo? Leiam, estude para vocês. Estude. Quando Florence Krug tem relatos que quando Lídia Gazela não é. Linda Gazela. Gazera. Tem na Mulheres Médios. As mulheres de Carlos Bernardo Loureiro. As mulheres médias de Carlos Bernardo Loureiro. Tem lá, leiam. Quando ela, nas reuniões de manifestação de efeitos físicos, ela se enraivava, ela não dava uma comunicação. Se tivessem ali na plateia alguém que ela não simpatizasse, ela não dava uma comunicação. O porquê disso? Será que essas energias elas não têm efeito? Será que não afetava o médium? Claro que afetava. Claro. Então tudo isso a gente vai aprendendo com estudo. Pegar um livro hoje, pega um livro amanhã. Não abdiquemos do estudo no livro da qualificação, principalmente, porque é eles que nos dão diretrizes. E é por isso que nós vemos nas instituições espíritas médios muito sentimentaloides, né?
muito sentimentalista. Ele chega numa instituição espírita, ao invés de ele se preparar para trabalhar, ele quer ser bajulado. Ele quer que os outros fiquem dando atenção a ele. Pô, ele está aqui para quê? Para orientar ou para ser orientado? Ele está fazendo um trabalho inútil. Não é? É. Quantos já estiveram aqui que poderiam estar aqui trabalhando? Segurar esse fogo. Segurar esse fogo. Quando chegavam aqui que não via lá essas atenções, porque a gente não tem tempo para isso, eu mesmo não tenho tempo para trabalhar com ninguém. Ainda mais que eu já chego aqui igual a pega de banana. Paparicação. 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 Tem dia que eu chego aqui igual a pega de banana. Né? Eu não estou dando atenção nem para mim, eu tenho que dar atenção a quem eu trouxe. Encarnado, em vez de procurar se instruir, procurar fazer um trabalho de qualidade, se qualificar, está procurando bajulação, médios com espírito no campo, né? Espírito pedindo socorro, espírito bradando, dizendo que ele não quer nada. E ele procura um negócio de conversa fiada, meu amigo, não quer não, ó, zap, né? Zap, não é? Eu não estou errada não, minha gente, eu estou certa. É isso mesmo, eu estou certa. Os sérios têm que procurar os sérios. Pois é. Quando você, em um ambiente, tem o sério e o leviano se misturam, um tem que prevalecer. Ou o sério fica e o leviano sai, ou o leviano fica e o sério sai. Os dois não dá pra porque ficar. senão vai haver choque. Um dos dois vai ficar perturbado. Um dos dois vai ficar perturbado. Pode ter certeza. Quem vai ficar perturbado é quem faz o trabalho certo. Porque o perturbado já é perturbado. Ele só está perturbando. Não conhece bem disciplina, outra. Pois é. Eu costumo dizer, quando o equilibrado fica com o perturbado, é melhor ele cair fora. Porque quem vai ser pior é ele. Porque o perturbado, ele já está perturbado. Ele não precisa mais de nada. A gente tem que ter disciplina, ordem, respeito. Não é? Entendeu? Pois é. E o Bruno não conhece isso. Ai, a gente fica por aqui, não? Tem que